São exatamente 8 horas e 30 minutos e essa é a hora tão esperada de hoje, né? Hoje recebemos aqui no Jornal AR Notícias uma pessoa muito especial, uma pessoa ilustre, minha amiga, e a gente estava com tanta saudade, né, de bater um papo. E agora, com vocês nesse momento, quero convidar e desejar uma boa noite a Gidailma Souza, ex-locutora da Maíri FM. Bem-vinda, boa noite. Oi, gente, muito obrigada. Eu digo para vocês que é uma satisfação, para mim é uma honra. É um presente, na verdade, porque quem me conhece sabe da admiração enorme, né, que eu tenho pela cidade de Maíri. Então, eu que agradeço, obrigada mesmo pelo convite. E vou te falar, viu? Dá um friozinho na barriga, uma sensação que fazia um tempo que não sentia. Muito obrigada e boa noite para quem está acompanhando. Maravilha, a gente estava ansioso por esse dia, né? Você que acompanha sempre o Jornal AR Notícias, sempre deixando a sua curtida, o seu comentário, o seu parabéns, uma forma de nos incentivar e também dizer, eu tô aqui. Agora, hoje a gente vai falar um pouco de você, da sua história, e como a gente anunciou na entrevista, né? Atuando na Maíri FM. Eu quero que você conte do início. Quando começou no rádio atuando como locutora? É interessante porque eu sou um ouvinte, né, até hoje de rádio. E assim, a história começa com um rádio de pilha que meu pai, né, tinha em casa e sabe, usava aquela bateria de caminhão. Então, esse era o rádio que a gente tinha acesso. Isso quando a gente morava na roça, meu pai é vaqueiro, né, sempre foi, criou a gente nisso. E essa era a ferramenta que a gente tinha. Então, era um rádio de pilha que a gente tinha dia para usar, né, e tinha tempo também para usar. E nessa trajetória toda, a gente ia e vinha, morava na zona rural, morava na cidade, e aí tinha a rádio Morro Verde AM, que foi, né, a rádio onde o Agmar Rios, né, o cara que eu admiro demais, ele era locutor na época. Então, eu era aquela ouvinte de escrever bilhete. Eu era aquele ouvinte que eu fazia de tudo para minha mãe dizer sim, vai lá na rádio. Na época era cartão. Então eu saía pedindo, sabe? Tinha uma vizinha que sempre me ajudava com os cartões, então a quantidade que ela tinha, um pouquinho já era o suficiente para fazer uma participação na rádio. Então é uma história bem interessante que quando eu fui para a escola, então, eu estava no meu último ano, então era o terceiro ano do ensino médio, né? Eu fui aluna do Colégio Estadual Abelardo Moreira, aí em Maíri, e eu lembro que em uma tarde eu recebi um convite para fazer um teste na rádio Maíri FM. Então, na época, a rádio ainda estava em processo, né, de outorga, alguma coisa assim, não me falha mesmo a memória, não sei nem como pronuncia, e eu teria interesse, mas só tinha uma grade aos sábados e aos domingos. E sábado e domingo eu morava na zona rural na época. Então eu tive os anjos, onde meu pai permitiu, né, junto com minha mãe, que eu ficasse na cidade nesse dia, porque era um teste realizado à noite na rádio. Ela era situada ali onde hoje é a lanchonete de Biro, ali naquele prédio. E deu certo. Isso eu estou falando lá em 2006, né? Faz bastante tempo. Verdade, faz um tempinho. Inclusive, eu tive a honra de ser entrevistada por você nesse local onde a rádio funcionava antes, né? Um dia desses, a gente conversando antes, né? E você me mandou uma foto desse dia. Eu achei bem interessante, assim, recordando muitas coisas boas. Aqui em Maíri, você ficou quanto tempo na Rádio Maíri FM? É uma trajetória que eu tenho muito orgulho de dizer. Eu sou fruto de projetos sociais. Então, meu pai era vaqueiro, então tempo na cidade, tempo na zona rural, né? Sempre nas andanças. Meu pai foi nômade, 27 fazendas, e minha mãe, junto com meu pai, a gente, né, morou. E aí, sempre que a gente vinha para a cidade, minha mãe sempre me colocava no Tanque da Nação. Então, a gente tinha a Associação Santa Cruz,
uma associação que tinha projeto de pintura, projeto de bordado, o Bate-Lata. Então, eu fui fruto de projetos sociais que foi onde a rádio apareceu. Projeto social, com certeza eu devia ser muito falante. Tinha coral, então com certeza eu devia ter alguma coisa que despertava, né, uma atenção. Acabei sendo leitora na igreja, então o seu Manuel na época. Então foram essas pessoas influenciáveis, né, que me colocou onde eu digo para você, veio a Mairi FM, em paralelo à Mairi FM, aí eu terminei de estudar, cursei na faculdade, eu tive a oportunidade de ser professora. Imagina só, você aluna de uma escola super renomada na cidade, com professores que você admira, na grade como professora. E aí, eu não vou falar o nome de ninguém, porque eu vou me comprometer, né? Quem gosta de mim sabe o quanto carinho, o quanto respeito eu tenho. Então, eu fui professora, né, nessa escola. Aí, depois desse processo, eu recebi convite para participar de um processo seletivo. Esse processo seletivo iria me permitir, além de estar na rádio Mairi FM, né, que foi o que me deu visibilidade, ir para a Companhia Artes Cênicas Reluz, onde eu teria a oportunidade de ser repórter. E deu certo, consegui, mas por conta da logística não durou muito tempo, mas eu tenho 2 trabalhos, tá, no YouTube como repórter, né, então foi um grande aprendizado, e voltei para a Mairi FM, então foi muito pouco tempo, de 2006, né, quando eu fui para Pintadas, voltei, aí eu tive a oportunidade de ir para Contorno FM, em Capim Grosso. Depois veio a rádio Viva Voz FM, uma rádio comercial, mais de 30 cidades de cobertura. E assim, em paralelo, eu estava sempre do ladinho ali da rádio comunitária Mairi FM. Uma rádio que eu tenho muito orgulho de dizer que fiz parte, foi um trabalho voluntário. Esse trabalho voluntário, eu trabalhei até 2012. Então, de 2006 a 2012, eu tive aí essa trajetória, sempre eles muito solícitos, né, sempre contribuindo para que, não, vai lá, faz um teste, experimenta, se não der, você volta. E aí foi de programa todos os dias, acompanhar o período das 18 horas, que cada dia tinha um horário de pastoral, né, da Igreja Católica, então acompanhava esse horário. Às 19 vinha a Voz do Brasil, então é o horário que eu esperava, e finalizava. Então, foi um bom período, sábado e domingo. Depois eu ganhei o sábado. O sábado era um programa musical, né? Na época, eu trabalhava na padaria, né, de Cacau, grande jogador aí, foi ele que, assim, um dos primeiros trabalhos foi ele que me ofereceu. Depois eu fui para o cafezinho, na rodoviária de Mairi, depois veio outras empresas. Então, assim, a Rádio Mairi FM com trabalho voluntário, como era um trabalho voluntário, né, então eu tive a oportunidade de, financeiramente, né, ganhar dinheiro para sobreviver fazendo outras coisas, mas sempre a Mairi FM estava ali no meio do caminho. Veio o programa de jornalismo, né? Isso mesmo, exatamente. Aí o Rubinho, né, que foi meu colega de trabalho, gente do céu, quanta coisa, quanta experiência. Inclusive, hoje ele me disse que ia assistir, principalmente porque você estaria sendo entrevistada, viu? Beijo para você, Rubinho. Olha, para ele um beijo, meu querido. Realmente foi, sabe, você escrevia errado, você falava errado, e ele era aquele que estava ali, olha, vamos repensar, vamos ver. E que tal um jornal na rua? Então, a gente começou com reportagens, mas o Agmar Rios, lá no início, ele me deu a oportunidade de falar, olha, eu tenho blog, vá atrás da notícia, você vai ter o espaço para você colocar que a redação é sua. Então, se você digitar no Google de Dailma Souza, vai aparecer lá uma lista de notícias com o blog de Agmar. Então, ele realmente também
né, nesse outro lado, nossa, me ajudou bastante. Então, falar de trabalho, falar de Mairi FM é orgulho demais. Gil, já que a gente falou sobre Rubinho, meu diretor acabou de me informar que a gente tem uma imagem de nós três, olha que honra, e ele vai exibir na tela para a gente ver nesse momento. Rubinho, Gidailma e euzinha, gente, eu era muito magra na época, olha só. Gente, e eu lembro exatamente o que nós estávamos fazendo. Luziane, você fala que é minha fã, menina. Quando eu fui professora do Colégio Estadual Abelardo Moreira, a gente trabalhou com o FACE, que é o Festival Anual da Canção Estudantil. E na Mairi FM, a gente tinha a oportunidade de acompanhar, né, também divulgar todos os trabalhos, e eu ainda na Mairi FM entrou o Espaço Nordeste. Então, o Espaço Nordeste era o espaço cultural da cidade, e aí você foi se apresentar. Então, a Luziane é fruto de uma aluna super prendada, apaixonada por música, apaixonada por escrever, então, poesia, daquele jeitinho que realmente ao fundo do ouvido cativa a gente. E foi em uma dessas entrevistas que a sua canção ficou em primeiro lugar no festival. Então, olha aí, né? Quanta coisa legal. Sempre um prazer te conhecer. A gente tem imagem, né? Meu diretor vai colocar uma foto de nós duas, acho que dessa época, né? Dessa época do festival, em que tive o prazer de estar ao seu lado. E eu estava ali no comecinho, cantando. Fui descoberta também no Festival de Música, no FACE, como você acabou de falar, que me apresentei aqui em Mairi e tive a honra de ser entrevistada e também assessorada por você, me dando aqui sempre aqueles toques, né? Olha aí, ó, essa entrevista, essa foto que apareceu, eu tô com a blusa amarela. A gente lá na Mairi FM, se eu não me engano, já no estúdio que é hoje atualmente. E eu fui entrevistada justamente falando sobre essa música e por você e por Rubinho. Não, e outra, na época, se notícia hoje é do jeito que é, né? A gente tem aí bastante, para uma cidade pequena, onde a internet realmente era algo que estava chegando ainda, nossa, você era a notícia que a gente queria naquele dia. Olha, eu não sabia dessa ideia. Adorei saber disso agora. Obrigada por tudo. Sempre fui muito inspirada por você. Uma excelente locutora que a gente acompanhava e ficava assim, tão feliz em te ouvir, porque quando ligava o rádio e estava lá Gidailma, era alegria em pessoa, que se a gente estava triste, quando ligava o rádio e ouvia você, transformava os nossos dias. A minha próxima pergunta seria, né, se você já trabalhou em outras emissoras e você contou pra gente que sim, né? Falou da Viva Voz, falou também da Contorno FM, mas eu gostaria de saber se você chegou a participar também de algum curso de capacitação. Eu preciso comentar que, assim, na época, a gestão da associação era, né, hoje realmente não consigo acompanhar de perto, mas eles se preocupavam muito, tipo assim, o que é uma rádio comunitária? O que é que tem que ser passado na rádio comunitária? Que tipo de música? Que mensagem essa música passa, né? Então, era rigorosamente. E atrás, né, desse trabalho com qualidade, com credibilidade, é óbvio que a gente precisava de treinamento, a gente só gostava de falar. Então, como falar, que tipo de pergunta fazer? A associação, ela sim, eu lembro de instituições, a Abraço, por exemplo, a ONG Jequitibá, onde o governo do estado, junto com a assessoria de comunicação, realizava um evento e convocava, né, as rádios comunitárias, e a gente estava lá, muita gente conhecida, né, não vou lembrar o nome dos colegas, mas hoje que estão em outras emissoras. A Rose Nascimento teve a oportunidade de participar com a gente, que eu trabalhei junto com ela também. Hoje ela está na Rádio Viva Voz, acompanhei ela ontem com vocês. Então, assim, uma boa gestão, pensando em que serviço quer oferecer para a sua comunidade, vai atrás mesmo de sempre fazer o melhor.
Isso eu lembro de Aguimar. Aguimar, ele sempre foi aquele que falava, olha, a vinheta está na hora errada. Né? Foi também nosso colega de trabalho na Rádio Mairie FM. Então, eu vou te falar, foi um trabalho de equipe, foi um trabalho de aprendizado, porque até então era uma rádio comunitária na cidade, primeira, né? E tá até hoje. E na época ainda, então era um aprendizado diário. O que colocar, como colocar, sabe? Abaixar o volume da música, não colocar a vinheta junto. O dom já tinha, né? Mas a gente nasceu com a voz, nasceu com o carisma, mas tinha a capacitação seria mais para esses toques, né? De questão de como mexer, né? Manusear a mesa de som, essa questão do áudio, como você disse. Isso, responsabilidade mesmo, né? Porque tudo que a gente fala, Luzi, nossa, tem uma responsabilidade enorme. E sem contar que a gente tem que fazer de um jeitinho para no dia seguinte a gente ter aquele público de novo, e chamar ainda o vizinho, chamar ainda a amiga e sair compartilhando. mas assim, a questão da capacitação, meu diretor tá até me dando um toque aqui, é sobre aquela capacitação assim mais profissional que você fez por uma empresa, se eu não me engano, a Reluz Filmes. Foi, na verdade, assim, para a gente foi um desafio, porque eu sabia que se eu passasse, né, no processo seletivo, a minha vida ia mudar. Eu teria que mudar de cidade. Eu teria que morar na cidade vizinha, sozinha, e eu consegui. Né? Foi possível sair da cidade, fiquei um tempo na cidade de Pintadas, realizando uns trabalhos, mas eu vou te falar, o treinamento, você sabe bem, realmente é extenso, você não tem horário, primeiro que você tem que estar onde a notícia está. Então, a notícia acontece, você tem que estar lá, independente da hora. Se você não estiver preparada, se prepare e esteja pronta, porque você não sabe o que vai acontecer. Eu lembro da primeira notícia que eu fiz, eu tinha ido para Conceição do Coité. A Rádio Mairie FM gostava, né? Foi super líder quando participava de transmissão de jogo. Caetano Alves me ajudou muito. Eu fui repórter de pista. Gente, eu sou uma bola fora. Eu fui repórter de pista, para você ver o quanto comprometimento, você saber o que você quer e estudar. Eu fui repórter de pista e foi num trabalho indo para Conceição do Coité que, voltando, a gente, o senhor Afonso Celso, meu respeito, meu abraço, ele na época era presidente da rádio, e a gente voltando para a cidade de Mairi, a gente viu uma pessoa, né, que estava sem sinais vitais, e quem viu foi a gente. E Afonso falou, eu vou fazer o registro do local e você redige a matéria. Foi a minha primeira matéria, passada no Kalila Notícias. Eu acompanhei esses dias, vocês compartilhando informações do Kalila Notícias. Eu falei, olha, eu acho que eu tenho jeito para alguma coisa. Tem jeito sim, e é um excelente profissional. Tem aqui o comentário do Foguinho Eventos, está dizendo o seguinte, ó, grandes profissionais, Gidailma e Luziane, obrigada, Foguinho. E você falou do Caetano, Gil, e ele está acompanhando a gente, deixou até um comentário aqui, eu vou aproveitar aqui para ler o comentário dele, ele disse o seguinte: boa noite, galera. Gidailma Souza é uma grande jornalista revelada na Rádio Mairie FM. Já transmitiu futebol com Caetano Cabral. Bom demais. Eu vou comentar para vocês. Ó, eu não tenho, hoje, né? Hoje, porque eu já falei pro meu marido, até que eu estava conversando esses dias com uma colega. Rádio eu gosto. Só que, sabe aquele curso que você quer ser intensa? Então, é tempo, dedicação, e eu acho que essa hora vai chegar. Então, eu não tenho um registro de radialista. Eu não tenho. É mais o gosto, e tudo que a gente faz com amor, o amor transborda. Então, tudo isso que vocês veem é mais pela paixão, pelo gosto, e pelas experiências que a gente acompanhou. A minha primeira locutora é a Vilmara de Assis.
da Rádio Conceição do Coité. Sabe quando o rádio funcionava, que a gente colocava o bombril lá na antena? Era ela que eu ouvia. E se Deus me permitir, eu ainda tenho vontade de conhecê-la pessoalmente, porque foi a primeira voz feminina que eu ouvi. Que acompanhou e se inspirou. Olha só, tem uma pergunta aqui que é a pergunta que não quer calar, né? A gente perdeu a Gidailma, a voz da Gidailma aqui da Mairie FM, das Redondezas. E aqui o Nestor de Totonho está fazendo a pergunta que eu acredito que muita gente está se fazendo nesse momento. Onde Gidailma trabalha atualmente? Onde você mora? Vamos lá. São Paulo, eu tinha, né, contato através de livros. A internet veio chegar na minha mão muito tempo depois. Então, São Paulo era o que a televisão mostrava, sabe, naquela imagem preto e branco? Então, não era muito animador e não despertava nenhuma curiosidade de morar em São Paulo. E aí, meu marido, né, com certeza, fuçando, gostando muito de comunicação, acabou, né, sendo uma ponte para que eu o conhecesse. Ele foi para Mairie. É tanto que a primeira vez que meu marido foi, lá em 2013, no dia 27 de maio, que para mim é uma data que eu não vou esquecer, com o aniversário dele, né? A Guimarães Rios estava fazendo uma festa maravilhosa na Praça da Cidade em comemoração aos milhões de acessos ao blog A Guimarães Rios. E eu tive a oportunidade de fazer parte, né, dessa festa linda, que ele me convidou para ser a locutora de palco. E aí meu marido estava lá embaixo, né, onde hoje atual meu marido estava lá embaixo acompanhando. Eu não esqueço dos parabéns em coro, né, que foi. E 2013 eu arrumei as trouxas e falei, vou para São Paulo, sim. Eu achei a tampa da minha panela. E hoje eu Olha que legal. Moro desde 2013, né? Então a cidade que eu vim para cá lá, continuo morando. Comunicação, quando eu ia iniciar numa rádio comunitária na cidade de Itu, que é uma cidade vizinha, eu fiz o concurso público na cidade de Salto, né, que é a cidade que eu moro, e também fiz na cidade de Itu. E deu certo o concurso da cidade de Itu. Então, em 2017, eu comecei como professora de educação infantil, professora de bebês, lá em 2017. Foi desafiador, porque veio um projeto para a gente ser coordenadora e diretora de uma escola. E aí, claro, né, eu sempre gostando de desafios, já foi muito longe eu sair de onde eu morava. Falei, não, mas só daí vai ser fichinha. E hoje eu atuo na gestão junto com uma colega, numa creche na cidade de Itu. Então, eu moro em Salto, região de Sorocaba, e trabalho na cidade de Itu, que é a cidade famosa, que tudo é gigantesco mesmo. Para quem vem para São Paulo e ainda não visitou Itu, é um convite que faço. E Salto é a imagem, né, do Rio Tietê. Então, eu estou em duas cidades que são instância turística. Então, foi isso, gente. Me apaixonei. A gente vai querer saber um pouquinho sobre quem roubou o seu coração já já. E levou ela para longe da gente também, né? Em relação à comunicação, no caso, então, você não está fazendo rádio nem nada ligado à comunicação atualmente. Eu digo para você que assim a comunicação não foge mesmo da gente. Então, hoje, na função, né, que eu estou, é uma comunicação mesmo. Eu lido com o público. Eu acho que se eu cativava no rádio, agora eu cativo pessoalmente, porque é aquela fantasia, né, de quem é que está falando, né, como é. Então, hoje, trabalhando na função que estou, eu acho que é uma comunicação e vem com uma responsabilidade muito grande. Eu não sei como é que está a realidade aí da educação, né, na cidade de Mairie, mas ano passado aqui foi 100% remoto, né? Então eu gravava videoaula
para as crianças. E este ano a gente está trabalhando no ensino híbrido, que é aquele ensino onde dia sim vai para a escola e no outro fica em casa. E a opção, né, para os pais que preferem deixar em casa. Então, eu estou na educação, mas a comunicação não foge de jeito nenhum. Ano passado, a gente, para encerrar os trabalhos da escola, a gente fez um documentário. Não tem como fugir da comunicação. Não tem jeito, né? A gente falando sobre Rubinho, ele tá acabando de comentar aqui com a gente, tá dizendo o seguinte, ó, Gidailma, aprendi muito com ela. E meu diretor vai exibir agora, nesse momento, uma imagem que tem nós três juntinhos nessa dita entrevista que a gente falou agora na Rádio Comunitária Mairi FM, que para mim foi um prazer. Como você pode ver aí na imagem, é Gidailma, Luziane e Rubinho. Um abraço aí pro meu primo, grande sanfoneiro e que já foi locutor e, por sinal, um excelente. Inclusive, ele dá umas dicas aqui, viu, Gil? Ele dá dicas aqui no jornal. Ele fica de lá assistindo e aí manda mensagens. Olha, melhora nisso. Isso tá ótimo, mas isso não tá legal. Vou te contar. Você principalmente, né? A gente sabe que a notícia está na palma da mão. Então, se você quiser saber de alguma coisa, está na sua mão. Você está com o celular, você consegue ir para onde você quiser. Então, quando você traz a notícia, mas de um jeito único, é isso que as pessoas querem. Porque notícia ela já tem, mas a notícia como você passa e do jeitinho que só você tem, é isso que torna a assiduidade. Então, todo dia você tem aquele grupinho lá ansioso. Gente, quem é que não liga o rádio? Quem é que não liga a TV e fica esperando aquele momento de ver? Quem é que não diz boa noite junto com você? Né? Então, é realmente encantador. Pois é, a gente falou de você mesmo. Como você em várias versões, né? Como a gente está conhecendo um pouquinho mais a fundo, Gidailma e suas 1001 utilidades, e cada uma delas sendo executadas sempre da melhor maneira. E agora a gente vai ver uma imagem de você apresentando a festa do blog Guimar Rios. De quantos milhões? De 2 milhões. 2 milhões de visualizações do blog Guimar Rios e a apresentadora dessa grande festa, onde, como você acabou de dizer, que foi uma data muito especial, onde o seu grande amor estava te assistindo, né? Vamos ver a imagem aí? Pois é, festa de 2 milhões em Gidailma. E hoje já está com mais de 107 milhões. Olha que história linda! Olha que história linda a gente tem para contar, né? E eu fiz parte disso! E foi um grande prazer. Legal. Parabéns! Ter a sua presença também de seu esposo, você lá apresentando no palco. Foi um prazer muito grande. Quando eu estava na Rádio Mairi FM, eu recebi a minha primeira placa de reconhecimento de melhor locutora. Eu vou lembrar do Deraldo e vou lembrar da Madalena Rios. Então, foi a primeira plaquinha que eu recebi como melhor locutora. Depois eu recebi na rádio, onde eu tive a oportunidade de ter um evento, foi uma solenidade na Câmara de Vereadores para eu receber uma outra placa também de melhor locutora. E esse título, a Guimar muito bem sabe que ele recebeu um ontem maravilhoso. É a comunidade que diz. Né? Se faz uma pesquisa na cidade com pessoas que não te conhecem, porque quem faz a pesquisa não é da cidade. E aí tem uma lista de comércio, tem uma lista de serviços, e quem estava lá? A Gidailma, como a melhor locutora da cidade na época. Eu falei, eu vou até partilhar para vocês, depois do meu Face, só para matar a saudade, que eu adoro lembrar dessas coisas. Maravilha. Eu partilho lá, e eu lembro pessoas que confiaram em mim, lá em 2006, lá em 2007, olha quanto tempo já se passou. Eu fui coordenadora do TOPA. O TOPA era, né, um programa do governo do estado, todos pela alfabetização, e olha que quando você vem fazendo um trabalho, né, legal, e que passa credibilidade, as pessoas confiam em você. E aí eu tive a oportunidade de ser coordenadora desse projeto da educação, eu, junto com a Enileide, maravilhosa, a esposa de Pedro Vitório. Então, foi uma trajetória que eu vou falar para você. Olha, voltar para Mairi é voltar com orgulho, é visitar as pessoas,
Ai, demais da conta. É muita coisa mesmo. Por isso que eu agradeço demais esse momento de estar juntinho de vocês. Porque eu acabo ficando junto de um monte de gente. Mas aí a gente não visita, né? Verdade. Ó, a Madalena acabou de comentar. Foi verdade, Dailma. Eu e o Deraldo do Frangão fomos entregar essa placa de melhor locutora. É a Madalena Rios, que é internauta assídua do Jornal AR Notícias. Eu lembro que desde o primeiro dia ela tá com a gente. Todos os dias tem o nomezinho dela lá, comentando, sempre interagindo. Inclusive, muito obrigada. Agora tem aqui um comentário muito especial e que eu vou deixar o espaço para você falar da Madalena, mas eu já vou fazer a ponte sobre um senhor que está aqui, uma pessoa muito especial aqui. O nome é Wagner Sgarione, né? E eu fiquei sabendo que esse nosso amigo foi a razão pela qual a Gidailma Souza, que agora é Gidailma Souza Sgarione, foi para São Paulo. Conta pra gente de onde é o dono do seu coração. Ai, menina, eu fico muito orgulhosa de contar essa história, porque a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, né? Quando a gente é fisgada mesmo. Se você ainda não se apaixonou, tá com dúvida de que aquele é a sua cara metade, é porque não é. Porque quando é, meu bem do céu, quando é, a gente não corre. Então, meu marido gosta, né, de comunicação, e eu sei que acabei entrando na vida dele, né, de alguma maneira, e ele falou, eu vou aí te conhecer, menina, eu vou aí, você é radialista, você mora numa cidade pequena, e que lugar é esse? Ele, olha, parem para pensar, o filme O Alto da Compadecida, ele gosta, continua gostando, porque ele gosta de assistir várias vezes. Então, O Alto da Compadecida, ele falou assim, eu acho que é parecido com a cidade de Mairi, eu vou conhecer de perto. Então, quando ele foi em Mairi pela primeira vez, ele me contou essa história, né, que, nossa, O Alto da Compadecida era um filme que ele gostava bastante e queria ver de perto, né, esse sertão, essa seca danada que tem aí, essa turma que encontra sorriso largo em momentos bem difíceis. E aí ele chegou na cidade de Mairi, eu falei, esse homem aí, não sei não, viu? Voltou de novo, e aí quando voltou eu falei, eu acho que eu tenho que ir, porque se eu não for, ele não vem de novo. E aí foi isso, me apaixonei pelo Wagner, ele é da cidade de São Paulo, então nós moramos no interior. Na época ele veio para o interior para trabalhar em uma empresa, então quando ele foi na Bahia que voltou, ele já morava no interior, já fazia 10 anos. Então, foi isso. Maravilha. E eu tô vendo aqui e tá chovendo comentários desse sobrenome, viu? Deixa só ver aqui rapidinho. O Wagner Sgarione tá aqui, ó. Povo bom, acolhedor, me sinto em casa quando vou aí a passeio. E a gente tá vendo aí a imagem de vocês dois, né? A Gil e o Wagner tá passando aí na tela pra gente conhecer o dono do coração dessa morena. Também a Larissa Sgarione também tá acompanhando a gente. Também aqui tem a Fernando Vanúzia Sgarione também está acompanhando, está parabenizando, parabéns, Gi, a família inteira acompanhando a gente, legal, né? Eu vou contar para você que, assim, quando, né, houve o convite, eu falei, meu Deus do céu. E, assim, eu saí de um lugar onde meu pai está aí, eu quero até pedir licença para falar assim, bença manhinha, bença pai, falo com eles todos os dias. Se eu não estou triste, se eu estou muito feliz, se eu estou eufórica, eu ligo para eles todos os dias. São de e onde? Agora eles têm a oportunidade de ter... Meus pais moram aí na Fazenda Maracujá, então bem pertinho, né? Eu tive uma boa temporada na Rua Carlos Moreira, número 55, aí no bairro Tanque da Nação. E foi essa a trajetória. Sempre aos domingos, minha mãe levava a gente para casa da minha avó materna, né, que é mãe da minha mãe. Então, sabe, todo domingo. Então, sempre tinha alguém que passava, dava carona para a gente ia na canela mesmo. Sebo na canela, porque do centro da cidade aí até a Fazenda Maracujá é um bom pedaço. Então, quando não tinha o jeguinho, minha filha,
acompanhar nós e nenhuma carroça que alguém estava passando para dar carona, era na canela mesmo. Olha só, boas lembranças. Olha só, o Foguinho tá aqui perguntando assim, ó, será que ela lembra quando fomos para Valência, treinamento do Topa? Eu também era professor. Olha, Foguinho, eu vou ser sincera em falar para você. Eu não lembro que você era dessa época aí, hein, rapaz? Tá vendo? Eu lembro de você na comunicação. Lembro de você fazendo sucesso como fotógrafo. Ai, rapaz, que legal! Mas você já me conhecia também nessa época no Top? Ou que estava no Top aí eu também? Aí fiquei curiosa agora. Compartilha aí. Ele está assistindo e assim que ele respondeu, eu vou passar a resposta aqui para você também. Mas é isso, Luzi, eu fico muito feliz. Eu vejo você também é fruto disso, de quem acreditou, né, na gente, de quem falou assim: vamos lá, menina, você tem potencial, vamos que vamos. Eu trabalhava na padaria, aí veio um projeto na cidade, na época, que você pagava por mês e você tinha acesso a cursos técnicos. Então, eu fiz de empreendedorismo, recepcionista, telefonista. Menina do céu, esses dias eu estava revisitando quanta coisa. Então, era um curso que a gente fazia só ao sábado, e com esse curso eu já me sentia um pouquinho, né, mais profissional e falei, então vamos lá. Aí veio a rodoviária. Da rodoviária eu trabalhei com o Deandro, e aí, onde entra a Madalena Rios. A Madalena falou, na época, né, Madalena tinha uma farmácia, ela falou, o que é que você acha? Vamos lá. Então, pessoal, eu tenho uma dívida muito grande com a Madalena. Então, ela vivenciou bastante coisa da minha vida. Então, ela me deu, sabe aquela força? Sabe aquela mão amiga? Na hora que você estava chorando, na hora que você estava triste. A Madalena, eu lembro dessa pessoa que me acompanhou mesmo, de deixar um bilhetinho, falar, olha, presta atenção nisso, MSN, Orkut na época, olha, presta atenção, o áudio está aberto. Então, eu trabalhava na farmácia e no outro horário eu trabalhava na Rádio Maíra FM. Então, olha aí, fala, nos dias de hoje, como está difícil o emprego, e você encontra um emprego e você trabalha ainda em dois, um fazendo o que você e o outro falando, não, você precisa se sustentar. Então, eu lembro com muita gratidão, muito carinho mesmo. A faculdade, eu fiz a Imairi mesmo, foi uma faculdade à distância. Eu tive todo o apoio da Asbendô, a Associação Beneficente Nossa Senhora das Dores, a qual hoje eu tenho orgulho de falar que sou sócia, né? Eu vou, até onde Deus me der vida, eu vou continuar contribuindo, que é uma creche, e eu sei hoje que qualidade, o que precisa, né? E quanto trabalho e quanta responsabilidade a equipe de uma creche tem. Então, gente, é muita coisa. Vocês estão vendo aqui uma Gidaílma hoje, né, longe, mas que, olha, eu sou o que sou, porque vocês acreditaram em mim. Vocês disseram, não desista, menina. Cadê o sangue do Oxente? Cadê o sangue arretado? E a gente não desiste mesmo, não desiste mesmo. Amanhã o sol vai brilhar. Verdade, e tá brilhando sempre. E olha só, você irradiando. Gil, tem muitos comentários aqui e eu queria saber se o Wagner tá por aí, se ele gostaria de aparecer pra galera. O Bruno 7, gatão lindo Vagnão. Também a Dilma Martins, aê Vagnão. Estão comentando aqui. Olha, todo mundo ligado. Eu fiz questão de compartilhar, né? E aí a gente fica feliz agora. Foi uma família que Deus me deu. Quando eu saí daí, eu sabia que eu estava deixando meu pai, sabia que estava deixando minha mãe, e casei, né? Quando a gente casa, a gente assume a nossa nova família. E aí eu tenho, assim, pessoas que me acolheram muito bem. Então eu digo para você, olha, minha sogra é a minha mãe aqui em São Paulo. Eu tenho minhas cunhadas, tenho meus cunhados que são
pessoas que eu gosto, que eu respeito, que eu admiro, que cuidam bem, que, olha, fazem o bem. Então, é uma nova família mesmo. Sinto saudades deles quando estou lá e sinto saudade dos meus daí quando estou aqui. Falando em família, virou uma família grande. Falando em família, o Cosme acabou de dizer o seguinte: um abraço de Dailma, mandei o link para seu pai assistir, ele me pediu ajuda. Então, acredito que ele está assistindo nesse momento, né? Na verdade, ele estava tentando desde cedo, né? Eu falei, olha, pai, porque pai não tem Facebook, né? E aí o Agmar acabou encaminhando o link do YouTube. Falei, olha, pai, pode tentar por aqui também. Um beijo para a Dirlene, que hoje é a esposa do meu pai. A minha mãe também está acompanhando. Um abraço para seu Zé, né, que hoje é o companheiro da minha mãe. Então, eu vou falar para você, muito feliz, todos saudáveis, todos felizes. Essa alegria toda, esse sorriso largo, é de Gidazo. Gidazo, meu bem, Gidazo sambador, Gidazo caçador, o Gidazo que, olha, em tempo de pandemia, eu acho que ele está sofrendo, porque ele é um grude. Ele é um grude, tem que respeitar o distanciamento. Então, não sei como é que ele está se virando, não. Ó, você falou em Edilane, e então deve ser ela que comentou aqui. Edilane Rios está assistindo, então com certeza conseguiu e está acompanhando a gente. Um prazer. Agora, eu queria saber o seguinte: a gente está falando de relembrar, falando de histórias também. O que você tem mais saudade daqui de Mairi? Ai, eu posso falar a verdade? Ai, olha, tripa seca com cuscuz. Ave Maria. Comida, comer, comer. Farinha, minha mãe mandou esses dias, né? Minha tia veio para São Paulo, então ela conseguiu arrumar um jeitinho. Então, eu tenho farinha de mandioca em casa. Meu cuscuz eu faço, mas não é igual o da mamãe, né? Não é mesmo. Carne do sol, não adianta. Aqui a gente tem aquela carne charque de pacotinho, mas é diferente. A gente tenta se contentar. Então, se contentar, eu estou sobrevivendo. Mas saudade daquele leite de vaca. Mulher, nosso leite aqui, ele dura anos. Então, aquela nata coalhada, meu Deus do céu. Comida, tenho saudade de comida, sentir cheiro, sabe, das pessoas, ouvir. Ai, legal, eu saudade disso. Agora conta pra gente, quando é que vocês vão vir aqui matar um pouco dessa saudade? Ó, vou contar para você assim, eu sei que o momento está muito difícil, né? E eu queria aproveitar para parabenizar vocês. No momento difícil que a gente está passando, vocês conseguem pegar 1 hora do dia da gente e fazer com que a gente não pense em nada que venha nos tirar a alegria. Vocês sempre trazem uma música, vocês sempre trazem uma mensagem, vocês sempre trazem uma reportagem que vai acalmar o nosso coração, tranquiliza a gente, sempre notícias boas, porque notícia ruim tem um monte. Então, vocês trazem notícias boas e ainda da cidade, né? São notícias aí da região. Então, digo para vocês, sensacional esse momento que vocês têm de poder trazer algo bom em meio a tanta coisa. Eu vou para Mairi, pretendo ir até com minha sogra, falei para ela, sogrinha, dessa vez vamos de novo, né? Meu marido ainda tem férias, né? Precisa repensar direitinho, mas assim, como eu trabalho na educação, aqui no estado de São Paulo, no mês de julho, a gente começa a tomar a primeira dose para quem tem para quem está acima de 30 anos, será em julho. Então eu fico pensando em esperar essa primeira dose em julho, conseguir chegar bem, porque imagina, alguém chega aí de São Paulo, a gente já entende que é difícil, as pessoas ficam receiosas, né, de saber, nossa, veio de São Paulo, como é que tá lá? Então eu vou ter realmente muita cautela e pensar mesmo na minha saúde, né, que eu não vou estar, né, indo imunizada. Então, primeiro eu vou esperar essa vacina e conseguir chegar bem. O distanciamento vai continuar, mas pelo menos a gente consegue deixar bem meu pai, minha mãe, né, as pessoas que eu vou ver, né, que vão estar perto de mim. Então, por uma questão de respeito mesmo, de amor e cuidado, eu vou repensar depois que eu estiver imunizada. Que, graças a Deus, não é mais uma esperança que está longe. Será agora em julho. Ai, graças a Deus. Para quem trabalha na educação.
Então significa que está perto de você Graças a vir matar um pouco da saudade. Inclusive, queremos convidar você. A gente está apresentando aqui com a Rose Nascimento e seria um prazer inenarrável, uma honra tê-la também aqui ao meu lado, junto com a gente apresentando o Jornal AR Notícias. Então já está convidadíssima e pode deixar que a gente vai preparar a tripa com o cuscuz. É desse jeito mesmo. Ave Maria, meu Deus do céu. Ai, nem acredito. Vamos fazer o seguinte, eu só não sei a data, mas a gente risca direitinho já, ó, compromisso marcado. Adorei saber disso. Ai, mulher, que legal. Alegria demais poder estar aí, bem pertinho de vocês, sem máscara, né? Porque aqui que a maravilha. gente conversa aqui de máscara o tempo. O prazer que nos dá a tecnologia, né? É verdade. Quem diria, né? Quem diria? Agora na palma da mão, super fácil, prático. Olha só, quero te dizer que foi um grande prazer tê-la aqui conosco, agradecer a toda a família Sgarione. Eu só vejo aqui o comentário subindo, né, desse sobrenome muito chique, por sinal, muito sofisticado. E também adorei saber, como a gente falou mais cedo, né, que nós somos parentes. Eu fiquei muito feliz em saber disso. A família Rios é uma família gigantesca, né? Então, quem é Rios e quem é Rios é parente um do outro. Então, minha mãe é Maria das Neves Rios dos Santos. Então, né, por conta de quando casa, né, o pai e a mãe acabam dando esse nome para os filhos. Então, Gidailma Santos de Souza, casei com meu marido, aí, claro que eu queria, né, muito S na minha vida, então queria muito S. Então, ficou Gidailma Santos de Souza Sgarione. Sgarione é o sobrenome do meu marido, italiano. Você até comentou, né, para ele poder participar. Meu marido, ele é assim, gosta sempre de desafio, do novo. Então, hoje, meu marido é estudante de engenharia e justo hoje está em reunião com os colegas para a realização de trabalho. Aí, falar não, mas minha sogra está acompanhando o programa lá do cantinho dela. Então, ela está ouvindo. Um beijo, sua linda, que eu sei que ela está acompanhando. Que maravilha. Então, numa outra oportunidade, tem mais uma pergunta aqui do Nestor de Totonho, ele que está em Pintadas. Ele está perguntando o seguinte, eles já têm filhos, no caso vocês, já têm filhos? Uhum. Na verdade, é uma opção nossa, né? Não, eu não tenho filhos, né? Hoje eu tenho muitos bebês para cuidar. Então, eu sou professora de bebês, então são de 4 meses até 3 anos. Então, assim, criança no meu universo é diário. Então, eu chego em casa e curto só um mozão mesmo. Eu caso aí. Super feliz. Maravilha. Só para responder a pergunta que você fez sobre foguinho, né? Ele respondeu aqui pra gente e disse assim, ó, que já conhecia sim, fomos de Várzea da Roça juntos com vocês de Mairi e lá fizemos uma apresentação musical com Júnior do Forró, Pedro Vitório, foi muito bom. Olha, ele trazendo aí essa informação, eu vou falar para vocês. Você que está na comunicação, você sabe, ó, qualquer fórum, qualquer congresso, a gente está no meio. Então, eu fui de gravar, assim, ó, a semestre de cerimônia, um carinho para Kedma Lopes, né, para a família dela. O aniversário de 15 anos, ela falou, Gidailma, o que é que você acha de você ser mestre de cerimônia no meu aniversário de 15 anos em Conceição do Coité? Olha, falei, vamos lá. E aí, depois de todo esse trabalho, veio os comerciais. Comerciais que olha, vou lembrar aqui de Gilson. A gente gravava, eu não sei nem valores hoje, mas eu chegava a ganhar R$10 de comercial. Era 5 meu da voz e R$5 para ele editar, comprar o CD e a gente entregar com qualidade e do jeito sensacional que ele adorava fazer o trabalho dele para o comércio. Então, depois veio uma parceria enorme com o Kleberson, né, de Várzea da Roça, que é o Kleber, muito conhecido, DJ, que conseguiu fazer aí um bom trabalho, com mensagem de final de ano para os comércios.
Muitas empresas disseram sim, eu quero sua voz. Eu lembro muito de Dil do Gás, né? Era conhecido, e a gente fazia comerciais por semana. Olha, sapato na sala não, sapato na sala não, compre sua sapateira e organize o seu quarto. Então, toda semana ele tinha novidade e a gente tinha que ter um texto bom, cativante e que fizesse você comprar. Então, realmente era uma fase sensacional, que permitia a gente ser, olha, demais. Eu tive a oportunidade de conhecer bastante gente, participar de bastante projetos sociais, Várzea da Roça, a Fundação Gibão de Couro, meu tio, Natanael Souza, né, que foi um dos peões, assim, que mostrava para a gente a cultura de um jeito diferente. Olha, meu Deus do céu, grupo de futebol feminino aí na cidade de Mairi. Quanta coisa, gente, quanta coisa. Se projeto social em Mairi está parado, eu estou aqui para levantar a mãozinha e falar, pelo amor de Deus, vamos reinventar, vamos pensar, porque não pode parar. As crianças precisam, os adolescentes precisam. Então, se eu tenho hoje um momento com vocês, é porque deu muito certo. Quem acreditou na gente, ó, eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz, muito satisfeita por esse bate-papo contigo, a gente conhecendo um pouquinho mais dessa grande profissional que é a Gidailma, conhecendo um pouquinho também da sua família, trazendo eles aqui um pouquinho para o nosso meio, né, do AR Notícias, inclusive muito feliz, e dizer que o convite está feito, a gente agora vai se encontrar em breve pessoalmente aqui do meu ladinho para apresentar o AR Notícias, tá bom? Meu muito obrigada. Eu queria só finalizar assim, mandando um beijo para minha irmã, Gidelma. Na verdade, é Gildelma, né? Para ficar chique, porque Gildásio, meu pai, tinha que ser desse jeito. Um beijo para minha mãe, né? Maria das Neves. Um abraço para o meu cunhado, Nena do Caminhão, minhas sobrinhas Maria Tuane e Esté. Então, a minha família, muito obrigada. Eu sei que vocês acreditaram em mim. Esse exemplo de trabalho, de a gente agradecer a Deus por tudo. Tá difícil? Vai passar. Tá feliz? Vai com calma, porque também vai passar. Então, eu tenho muita gratidão pela criação que eu tive, pelo respeito que a gente aprendeu a ter com todo mundo, né? Então, obrigada a cada um de vocês, obrigada, Luzi, obrigada, Aguimar, parabéns pelo trabalho. Vou estar aqui à disposição quando vocês quiserem. Eu me proponho a trazer notícias boas para vocês. Por exemplo, hoje a cidade de Salto tem eu até anotei, né, que eu falei, eu vou levar notícia boa, porque esperança é isso. Tem 116 mil habitantes, né, na cidade que eu moro, e mais de 37 mil pessoas já foram vacinadas. Então, aguardem, vai chegar sim, se Deus quiser, essa vacina aí 100% para todo mundo, e a gente poder se abraçar, e a gente poder viver momentos que já faz tempo que a gente não teve oportunidade. Para minha família de São Paulo, um beijo. Para meus colegas de trabalho, né, quando eu coloquei lá no status, eu não acredito, vou acompanhar. Então, um beijo para você que está aí do lado acompanhando. Beijo com flocos de chocolate, que era assim que eu gostava de finalizar o programa. E obrigada mesmo por tudo. Aguimar Rios e Luziane. Sucesso aí no AR Notícias. Obrigada. A gente aqui agradece, né, pelo carinho, por ter aceitado o nosso convite e dizer que em breve a gente se encontra, né, como o Wagner comentou ali também, reafirmando que em breve estaremos juntos, se Deus permitir. Até a próxima e continuem acompanhando o Jornal AR Notícias. Sem dúvida. Sem dúvida. Um beijo, se cuidem, tá bom? Respeitem sim as regras, os protocolos, distanciamento social, use máscara, álcool gel e vamos nos proteger. Sintam-se abraçados. E a foto do casal finalizando o nosso bate-papo de hoje, né? Um prazer receber a Gidailma e também juntamente toda a família acompanhando a nossa programação nesse bate-papo tão leve, tão descontraído e que nos aproxima tanto, né, nesse momento.